A existência do contrato de fiança é percebida desde os relatos bíblicos, passando pelo direito grego, romano, babilônico, egípcio, dentre outros. Atualmente, ele é regulado no Código Civil dos dispositivos 818 a 839. Tal contrato, também denominado calção fidejussória, ocorre quando o fiador garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, assumindo assim o fiador uma responsabilidade sem necessariamente a existência de um débito propriamente dito. O referido contrato é celebrado entre credor e fiador, não tendo a participação obrigatória do devedor. Quanto à natureza jurídica, trata-se de um contrato unilateral, impondo-se obrigações apenas a uma das partes, a saber, apenas ao fiador. É típico e nominado, pois está previsto na lei, mais precisamente no Código Civil. É também solene, sendo necessário que seja escrito e não se admite interpretação extensiva. É acessório, pois sempre acompanha um contrato principal, segundo o princípio da gravitação jurídica, e é gratuito, porque, em regra, ele traz benefícios apenas para uma das partes, ou seja, ao credor, sem que nenhuma contraprestação seja dada por ele. A celebração pode se dar de forma paritária, ou seja, as partes estão em iguais condições na negociação e estabelecem livremente e conjuntamente as cláusulas contratuais, ou por meio da adesão, onde um dos pactuantes impõe as cláusulas de forma unilateral no negócio jurídico. A responsabilidade é subsidiária, pois com o benefício de ordem, o fiador só poderá ser alcançado depois da execução feita contra os bens penhoráveis do devedor, quanto suficientes para solver o débito. Porém, esse dispositivo não se aplica ao fiador se ele o renunciou expressamente, se obrigou como devedor principal ou solidário e se o devedor for insolvente ou falido. A fiança poderá ser convencional ou contratual, judicial e legal. A fiança convencional ou contratual é aquela que decorre da vontade das partes. Já a fiança judicial é decorrente de pronunciamento judicial, podendo ser de ofício ou mediante manifestação das partes. Por fim, na fiança legal, a própria lei determina que se deve haver um fiador. A fiança poderá ser estipulada mesmo sem o consentimento do devedor ou contra a sua vontade, porém o mesmo deve ser ao menos comunicado da instituição desta, a fim de obedecer ao princípio da boa-fé objetiva. O devedor pode ainda sugerir um fiador de confiança, devendo, porém, o credor aceitá-lo para que haja a confirmação da indicação. Caso o fiador se torne incapaz ou insolvente, o credor poderá exigir que haja a troca do mesmo. Se houver mais de um fiador para um só débito, haverá uma responsabilidade solidária entre eles. Dessa forma, cada um poderá responder pela dívida toda, e caso um deles pague todo o débito, este poderá cobrar dos demais as suas cotapartes. No entanto, os fiadores poderão estipular o benefício de divisão, onde, desde o início, cada fiador responde unicamente pela parte que, em proporção, lhe couber no pagamento. Não podem ser fiadores os absolutamente incapazes ou menores de 18 anos, mesmo que sejam representados ou assistidos, os pródigos sem a assistência do curador, os cônjuges sem a outorga conjugal, exceto no regime de separação total de bens, os analfabetos, salvo se por procurador, constituído por instrumento público com poderes especiais. Também não podem ser fiadores aqueles cuja natureza de seu trabalho os impede, como tesoureiros, leiloeiros, tutores, curadores, entre outros. A fiança poderá ser extinta em algumas hipóteses, como por exemplo, em caso de anulação judicial ou por iniciativa do fiador sempre que lhe convier, se o contrato for sem limitação de tempo, ficando obrigado por todos os efeitos de fiança durante 60 dias após a notificação do credor. Também poderá ser extinta com a morte do fiador, passando a obrigação aos herdeiros, mas a responsabilidade se limita ao tempo decorrido até a morte do fiador e não pode ultrapassar as forças da herança. É importante ressaltar que há diferença entre o fiador e a avalista, embora alguns sejam garantias pessoais. No aval, a responsabilidade é solidária e autônoma. Já na fiança, ela é subsidiária e há necessidade de outorga conjugal para a realização.